Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 18 até o 23. Diz assim, Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar ou infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aqui é Isaías que profetizou, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quero falar hoje à noite sobre os pilares do Natal. O Natal é uma época muito especial. Por isso que esse mês de dezembro estamos pregando sobre Jesus. Estamos falando de maneira específica, no contexto natalino, do nascimento de Jesus. A gente prega o ano inteiro sobre Jesus, sobre a cruz, sobre salvação, ressurreição, sobre a nossa segurança em Cristo, sobre a soberania de Deus. Nós falamos isso o ano inteiro aqui. Mas essa reflexão natalina, desse período do Natal. E é por isso que eu quero que você pense um pouco comigo sobre essas verdades. Mateus, o Evangelho Mateus, ele foi escrito por uma audiência específica. São 4 evangelhos, e cada evangelho enfocou uma audiência, um público diferente. Os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, foram divididos assim. Mateus falou para o povo judeu. Por isso que ele fala sobre o Messias. Ele dá detalhes. Mateus é o único que traz a genealogia de Jesus. Porque na cultura judaica, você tinha que saber quem era a sua família, qual era a sua raiz. Era muito importante isso. Então Mateus, ele fala para o povo, para o judeu. Ele usa essa linguagem. E por isso que Mateus, ele deixa claro aqui, que o nascimento de Jesus, ele foi muito diferente de qualquer outro nascimento, de qualquer outra criança na história. Porque para o judeu isso é importante. Já Marcos fala para uma audiência romana. O Império Romano dominava a Palestina. Você sabe disso. Na verdade, os judeus trabalhavam e judeu explorava judeu para mandar o dinheiro para Roma. Lucas escreveu para os gregos, uma audiência grega. Havia um crescimento muito grande, a população grega era muito forte naquela região. Então Lucas, ele é mais detalhista. Lucas foi um médico que se tornou depois um escritor dedicado. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Era um homem muito piedoso. E depois de 30 anos de Mateus, Marcos e Lucas, João, o apóstolo, escreve o seu evangelho. Demorou 30 anos. Mas agora ele já escreve para uma igreja já formada e esparramada. Já havia problemas. E ele escreve para falar sobre a divindade de Jesus. Sobre a encarnação, que Jesus é um Deus que se transformou homem. E é por isso que Mateus, estamos em Mateus, quero focar mais Mateus agora, ele traz detalhes interessantes aqui.
sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nessa época, então, irmãs e irmãos, na cidade de Belém, tão somente foi cumprida, conforme Mateus registra, o profeta, as profecias do Velho Testamento. Vocês sabem, nós já ensinamos aqui muitas vezes que de todos os profetas do Antigo Nascimento, Isaías foi chamado o profeta messiânico. Isaías foi diferente de Ezequiel, de Jeremias, porque ele falou muito sobre o tempo em que viria o Messias para resgatar o povo judeu do sofrimento e da possessão de domínio de outros povos, e da liberdade ao povo. E ele já começou lá no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 53 de Isaías, quando ele fala, ele descreve a figura do próprio Jesus Cristo. Mas lá no capítulo 7, versículo 12, ele fala: eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho, cujo nome será Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então, em Mateus nós encontramos, ele faz questão de evocar as profecias do Velho Testamento, dizendo então da importância do nascimento do nosso Salvador. Presta atenção aqui, irmãs e irmãos. É o nascimento do Salvador. Não foi de um rei apenas. Não foi de uma pessoa importante, tanto para os palestinos, para os outros povos, para os cristãos daquela época. Para aquele que veio para fazer expiação. Nessa mensagem está incluída a cruz de Cristo, o sofrimento, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, irmãos, a nossa libertação, a paz que só o Evangelho traz, Jesus traz. Ninguém dá paz para ninguém, nenhuma filosofia gera paz no coração humano, nem dinheiro traz paz ao coração humano. Só Jesus Cristo. Então, acima de tudo, o que mais importa hoje é sabermos, e nós estamos lembrando aqui, muitos de nós estamos sabendo hoje, sabemos que Jesus nasceu. Ele nasceu. Jesus nasceu, ele cresceu, trabalhou com seu pai, ele nasceu em Belém, morou em Nazaré, foi carpinteiro com seu pai, ajudou o seu pai ali naquela carpintaria, e só começou o seu ofício profético aos 30 anos, porque na tradição judaica, só aos 30 anos, um homem poderia iniciar o seu ministério profético. Só aos 30 anos. E fez isso durante 3 anos. E depois, ele morreu. Na cruz por você e por mim. Agora, irmãos, essa história nos fala de 3 pilares. Por isso que eu quero falar sobre os pilares do Natal. Pessoas que fazem parte dessa história linda e maravilhosa. E em primeiro lugar, nós vamos encontrar aqui o primeiro pilar, que foi Maria. Então, o primeiro pilar está no versículo 18. O versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, isto é, comprometida em casamento. Ela não havia se casado ainda com José. Ela era uma promessa de casamento, como o noivado hoje, mas um compromisso muito maior, porque se um se rompesse com o outro, era como teria que fazer um divórcio por escrito. Tão sério que era esse compromisso. Mas eles nunca se tocaram antes. Só se tocava depois do casamento. E eu vou falar depois do ritual judaico do casamento. O texto está dizendo que Maria, sua mãe, o primeiro pilar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é Maria. O versículo 18 mostra muito bem quem foi Maria. Uma jovem comum de Nazaré. Maria foi uma das meninas da comunidade judaica, dos que criam em Deus, que amavam as Escrituras, que estudavam o Velho Testamento, que tinham esperança da vinda do Messias. Era uma jovem que foi achada especial aos olhos de Deus. Deus olhou no meio de muitas moças. Eu imagino que Maria tivesse 17, 18 anos.
No meio de muitas moças ali na cidade de Nazaré, meninas que se uniam para estudar o Torá, o Velho Testamento que eles tinham naquela época, ouvindo as histórias das suas famílias, quando eles iam à sinagoga para fazer as orações, quando reuniam nas casas para buscar a graça de Deus, como qualquer aquela menina que fazia o ensino médio numa das escolas judaicas ali de Nazaré, era uma menina comum como qualquer outra menina, que certamente brincava de casinha, gostava de boneca. Essa é Maria. Por que Maria foi especial aos olhos de Deus? Por que Deus achou essa mulher, essa moça tão especial? Escolheu para ser a mãe de Jesus. Eu quero ir lá para Lucas. Lucas agora, ele é detalhista. Lucas no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim, Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então para lá foi o anjo Gabriel. Foi lá falar a uma virgem. A palavra virgem no grego tem 2 significados. Quer dizer, aquela moça que homem nenhum tocou, ou moça. E na verdade, na cultura antiga, uma moça para ser moça, ninguém nunca havia tocado, depois virava mulher. Mas dá os 2 significados. E realmente, aqui o texto é aquela que ninguém nunca havia tocado. Há uma virgem, noiva ou desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava, ou chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela não estava entendendo nada. O que o anjo está falando comigo? Aí o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja só, irmãos e irmãs, como que Lucas, nesse texto, ele começa a mostrar para cada um de nós esse pilar do Natal, Maria. Por que ela foi especial aos olhos de Deus? O versículo 27 deixa bem claro aí. O versículo 27 diz que ela, primeiro, era uma moça virgem, pura. Uma moça que entendia que ela tinha que se guardar até o casamento. Era uma moça que tinha princípios, segundo a palavra de Deus nos ensina. Que é assim que a Bíblia ensina que deve ser tanto a moça como o moço. Esperar o tempo do casamento. Há um curso que nós já demos aqui para as nossas adolescentes e jovens. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Não sair por aí fazendo aventuras, sendo enganadas pelos meninos. E hoje a coisa está começando mais cedo do que a gente imagina. Até dentro da igreja. Então preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Ela era uma menina, então, pura. Deus se agrada das coisas puras, do compromisso que nós temos que fazer com Ele, porque Deus é puro. Deus não se mistura com aquilo que é impuro. Coisa impura, perto de Deus, aquilo não casa. É como misturar água e óleo. Não mistura escuridão com a luz. Deus é luz. Quando a luz chega, a escuridão desaparece. Então aqui está uma característica interessante. Segunda, o versículo 30, aqui diz o versículo 30 aí. Diz o texto: achaste graça diante de Deus. Está falando de uma menina não só pura, mas que vivia em santidade. Ela falava com o Pai.
Ela não era religiosa apenas, mas uma pessoa que desenvolvia um relacionamento com o Pai, com Deus. No nosso caso agora, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Temos que ser íntimos com o Espírito Santo, íntimos com Jesus Cristo. Significa santidade da nossa vida, dizer não para as coisas que podem nos contaminar e ficarmos firmes no nosso propósito de caminharmos na luz, na verdade da palavra de Deus. Essa era a atitude, essa era o status de Maria. E o texto vai dizendo, o versículo 38 diz que aqui estava uma menina disponível a Deus. Ela disse: aqui está a serva do Senhor. Quando o anjo fala com ela, ela não começa a colocar justificativas, ela não dá desculpas, ela não diz que ela está estudando química e física, é coisa muito complicada, ela não diz nada disso. Ela diz: aqui está a tua serva, Senhor. Ela é disponível. Irmãos, Deus te agrada do coração disponível. A nossa disponibilidade é alguma coisa que agrada o coração de Deus. Há momentos que Deus quer nos usar no lugar que nós estamos passando ali é a nossa chance. Aquela pessoa que está ali, é aquela oportunidade dela, mas eu não sou disponível. Eu estou no meu WhatsApp, eu estou no meu telefone, eu nem estou ligando quem está do meu lado. É muito fácil nós não sermos disponíveis, ocupados conosco mesmos, com os nossos negócios. Muito fácil. Aqui está uma mulher totalmente disponível. Versículo 45 diz que ela era cheia de fé, diz o texto. Isso significa comprometida com Deus. Só pode ter fé, desenvolver fé, crescer em fé, uma pessoa que está comprometida com Deus. Ela vai ter tempo para ler a Bíblia, ela vai ter tempo diante das circunstâncias que vão erradas na vida dela, buscar a Deus, depender de Deus, experimentar o poder de Deus. Essa pessoa, aqui está uma mulher comprometida com Deus. E o versículo 47 de Lucas diz, então, fala sobre a humildade de Maria. Quando ela se sente indigna. A humildade é uma característica muito especial do cristão. Por que a soberba em nós? Quem nós somos? Quem nós somos? A Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Inúteis! Disse Jesus, servos inúteis. Eu tenho que entender a minha limitação, que eu preciso da graça dele, que ele é soberano sobre a minha vida. Ele é todo poderoso, ele governa todas as coisas. Eu preciso entender a sua vontade. Aqui está uma mulher impressionante, irmãos. Eu quero dizer que é incalculável o que Deus pode fazer na vida de uma mulher que compreende o poder de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, mulher, irmã que está aqui. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. A vida dos homens que aqui estão. A sociedade perfeita, Deus criou homem e mulher. O dar certo é ser homem, e ser mulher, ser mulher. E é isso que dá certo, é assim que funciona. Eu louvo a Deus, mas eu agradeço muito pela vida das mulheres. Maria mostra esse lado da mulher, que traz essas características e se torna um pilar do Natal. Sem Maria não teria Jesus. Por que não foi Joana? Por que não foi Ana? Por que não foi Sebastiana? Eu não sei quem naquela época. Mas a Bíblia diz que o anjo veio, o Senhor escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Eu até diria, irmãos, que independentemente de um homem, ela seria mãe. Ela seria mãe. Pela atitude do seu coração. É uma mulher extraordinária que marca a vida de cada um de nós. Veja só, a mulher, quando você vê a crucificação, as mulheres foram as últimas que se deixaram a crucificação, enquanto não desceram o corpo de Jesus, enquanto o médico não chegou e na verdade percebeu, sentiu, auscultou o coração dele, melhor dizendo, enquanto o médico não disse, não deu um atestado, não, está morto,
As mulheres não saíram dali. Os discípulos foram embora. Pedro ficou de longe, Tiago também, Bartolomeu nem sabe aonde ele estava. Todos foram embora. Mas lá, as últimas que deixaram foram as mulheres. De outro lado, as primeiras que chegaram no túmulo às 6 horas da manhã, para cuidar do corpo de Cristo, porque ele morreu às 3 horas, não houve tempo para preparar o funeral dele, emprestaram um linho e colocaram num túmulo emprestado de José de Arimateia, do lado de fora da cidade de Jerusalém. E quem chegou no domingo de manhã, porque no calendário judaico, horário judaico, sábado o judeu não fazia nada. 6h01 não se fazia nada mais até... Começa às 18 horas o sábado judaico, da sexta-feira, até 6 horas da manhã no domingo. As mulheres vão lá para preparar o corpo de Jesus, fazer um funeral digno ao Senhor Jesus. As mulheres. Não há nada mais nobre na igreja, nem na sociedade, seja qual ela for, do que uma mulher temente a Deus. O Natal traz um pilar extraordinário, Maria. Em segundo lugar, irmãos, está no versículo 18, versículo 19. Porque o versículo 18 diz o seguinte: ela foi desposada com José, era noiva, comprometida para o casamento com José, sem que tivesse antes coabitado, isto é, tido relacionamento sexual. Nunca José havia tocado em Maria e achou-se grávida. O segundo pilar é José. Irmão, José é uma figura extraordinária, um homem. Nós vamos aprender aqui hoje que José foi um homem bom, foi um homem justo, foi um homem consagrado, um homem dedicado com as coisas de Deus, né, que queria andar sempre nos caminhos do Senhor. Veja só, meus amados irmãos, que aqui está uma atitude de José extraordinária, porque mais lá na frente, no texto que eu li, versículo 20 diz que, versículo 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Por que ele queria deixá-la secretamente? Porque ele nunca havia tocado naquela mulher, e agora aquela mulher que parece grávida. Ele não entendeu. O que ele imaginou? Que ela teria traído, arrumado uma criança com outro homem da cidade de Nazaré. Mas veja só a atitude de um homem que é pilar, que é justo. Veja só, ele poderia ter ido no jornal de Nazaré, comprado a primeira página: Maria traidora, enganadora. Ele não fez isso. O que ele imaginou? Eu imagino que na dor do seu coração, ele decidiu ir embora de Nazaré. E diz o texto, versículo 20, ele estava pensando, enquanto ponderava, como que essa mulher, como que Maria está grávida? Se o nosso namoro é assim, eu passo em frente à casa dela, do outro lado da rua, ela coloca o rostinho dela do lado de fora, e faz um tchauzinho assim, e nada mais, e aparecer grávida. Não é como hoje. Você não sabe de quem é a mão. Então veja só, meus irmãos, minhas irmãs, aqui está um homem extraordinário, que em vez de difamá-la, e o Natal significa isso. O Natal traz uma lição tremenda nesse pilar chamado José. O Natal nos ensina que nós não temos direito nunca de difamar ninguém. Porque para ele, para José, ela havia traído. Mas José não quis difamá-la. O homem justo, o homem cristão, a mulher justa, a mulher cristã é aquela pessoa que guarda no coração. Não destrói uma pessoa, nem a família daquela pessoa. Nem tem prazer em ver aquela pessoa em sofrimento. Infelizmente o ser humano, até na igreja é assim, as pessoas têm dificuldade de ressaltar as coisas boas que alguém faz, mas ela é rápida para fofocar alguma coisa que ela tem a oportunidade de falar de ruim de uma pessoa. Como o ser humano nunca é perfeito, nenhum de nós é perfeito,
Pode ser que alguém aqui e acolá pode claudicar em alguma área da vida. E o que acontece muitas vezes conosco, e agora com este mal chamado iPhone, Instagram, Facebook, WhatsApp, é apenas uma palavra. Você não conserta nunca mais. Mas qual a lição que José traz para mim aqui? Ponderar até que algo extraordinário acontece. Eu fico imaginando como seria o Natal se José não fosse este homem, no versículo 20 aqui. Ponderar, ele ia deixar secretamente. Vou esquecer de você, Maria, cuida do seu filho, casa com esse outro homem. O que seria? Até que o anjo veio e falou, e disse a Maria, e José ouviu, não temas, não temas. E o anjo fala, José, não temas receber Maria, tua mulher. E ele diz, ufa, ainda bem que eu não fiz nada contra ela. É de Deus. Ela é extraordinária, ela é mais do que eu imaginei. Ela é mais do que eu mais pensava. Essa mulher tem mais qualidades do que eu consegui ver na vida dela. Glória a Deus, Pai. Porque eu fechei a minha boca. Natal, minhas irmãs e meus irmãos, é ouvir sempre a voz de Deus. E deixar que Deus haja, porque Ele tem os seus meios certos de fazer a coisa certa. Por isso que no casamento judaico havia no seu cerimonial havia um ritual. Primeiro havia o compromisso, naquela época os pais faziam entre os filhos. Diferente de hoje, quando o pai sabe, já está quase casando. Havia o desposário, que era como um noivado, mas um compromisso mais sério, que era o compromisso agora dos dois com os pais, com data marcada para casamento. E terceiro, então, nesse desposário, longe um do outro. E em terceiro lugar, o casamento, quando eles iam morar juntos. E daí vinham os filhos. Assim era o caminho. Mas José, este homem bom, este homem justo, que o texto diz isso. Diz que José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, decidiu deixá-la secretamente. Shakespeare, um grande dramaturgo inglês, em um dos seus livros, O Grande Otelo, ele diz o seguinte: aquele que rouba minha carteira, o meu dinheiro, este rouba a bagatela. Mas aquele que difama o meu nome, este sim me faz pobre de verdade. Irmãos, isso não está na Bíblia. Mas aqui está um grande ensino para cada um de nós. A vida de um homem. Na verdade, todos nós, na família, nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, tudo seria diferente se esse espírito, essas verdades do Natal fizesse parte da nossa vida. Se nós pudéssemos guardar isso dentro do nosso coração. Então, o Natal é honrar a Deus, glorificar a Deus pela vida do irmão, da irmã, e na verdade honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Em terceiro e último lugar, quero encerrar logo. O terceiro pilar é que o versículo 18 diz, fala que estando Maria, sua esposa, fala de José, e disse que achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o terceiro pilar é o Espírito Santo. Pouco se fala sobre o Espírito Santo no Natal. Você ouve muitos sermões natalinos, mas você não ouve ninguém falando sobre o Espírito Santo. E nós sabemos que o agente de tudo isso foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um lugar preponderante, extraordinário, marcante, não só na vida do crente, como também na história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo
Ele está presente no Natal. Em outras palavras, sem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não teríamos Natal. Porque Maria não foi concebida por José, como nós já vimos, mas ela foi concebida pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. E nós temos um Deus triuno, ao mesmo tempo que Ele é três, Ele é um. Porque o Pai foi responsável pela criação, o Filho, segundo, pela redenção, e o terceiro, o Espírito Santo, pela regeneração, pela consolação. Jesus disse: e eu enviarei o Consolador, aquele que ficou. Quando o Pai, Jesus subiu para estar com o Pai, Ele pediu que o Pai enviasse o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita no coração daquele que é de Jesus. Diga amém. Não tem Natal sem o Espírito Santo. O Espírito Santo concebeu. Maria teve um filho, e diz que veio sobre ela, veio um manto celestial, enviado pelo Pai, função do Espírito Santo, para que ela pudesse conceber um menino, que Isaías, 700 anos, capítulo 7, versículo 12, havia profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Jesus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Lucas, voltando para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá, Maria, sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente, o menino santo que há de nascer, será chamado o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Irmãos, Natal é um tempo precioso. Natal não é isso que nós aprendemos a fazer, que muitos aqui vão querer fazer só isso. Sabe, se você dia 24 e 25 ficar em casa só comendo, você vai engordar. Te garanto isso. E nada de Jesus lá. Por isso que nós fazemos, irmãos, eu sou pastor há 35 anos dessa igreja aqui. Há 35 anos nós fazemos culto natalino. Houve uma época que eu fazia 2 cultos no Natal. Um culto às 8 horas, outro culto às 10 horas da noite. Quando o tempo era menor, a gente reunia todo mundo ao mesmo tempo. Natal é um tempo de nós lembrarmos Maria. Irmãs, busquem as qualidades de Maria. O pilar José, irmãos, homens, nós espelhemos a nossa vida em José. E todos nós aqui estejamos debaixo do agir poderoso do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo esteve no nascimento com Jesus, na sua concepção, esteve no seu batismo, esteve lá no seu ministério, ele esteve lá com Jesus o tempo todo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na igreja. Se não fosse pelo Espírito Santo, Atos 2, não teria igreja. O Espírito Santo desceu, deu autoridade, poder à igreja. Por isso que a igreja tem que ser audaciosa. Irmãos e irmãs, quando falamos sobre o Espírito Santo no Natal, nós precisamos ser audaciosos, valentes, corajosos, destemidos, falando de um Deus santo, poderoso, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, que cuida de nós, nos salvou e quer salvar essa cidade inteira e precisa da sua disponibilidade, da sua e da minha, de todos nós. Queridos, diga amém. Quero encerrar dizendo o seguinte: não há Natal, então, sem Cristo. Não há Natal sem Cristo, não há Natal sem o Espírito Santo. Não há obra de Deus plena na terra. E nós jamais faremos inteiramente o nosso ministério sem o mover do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos convence. Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós agora.